Muito bem, retomando o assunto, na verdade, falar sobre o dízimo aqui não era a minha função, era só para dar um insight, porque o dízimo está na sua originalidade nesse texto. Então, o dízimo, a ideia do dízimo, o princípio do dízimo, a natureza do dízimo, começa em Gênesis 12 e não começa em Malaquias, em Provérbios, em nada disso. Como a Leia estava falando para mim, sobre a dificuldade que tem na mente, e aí, gente, é um trabalho de mudar a mente, a cultura, de que se eu não der o dízimo, um migrador vai vir, o gafanhoto dos infernos vai levar, essa coisa toda. Isso é conversa de pagão. Gênesis 14. Isso é conversa de pagão. Né? Episódio de Melquisedeque e Abraão, para mim, ilumina toda a história. Tá? Mas aí, como o Sidney falou, uma oferta é outra coisa, que eu não vou nem tocar no assunto aqui, que não é o assunto. Oferta é outra coisa, é um outro tipo de semente, é também um ato voluntário, é um ato que Deus se agrada, é um ato que Deus se agrada, é um ato que você é abençoado por isso, lança o teu pão sobre as águas, depois você vai encontrar, beleza. Agora dízimo é outra conversa. É mais abençoado quem dá do que recebe. É mais bem-aventurado é quem dá do que quem recebe, exatamente. Sim. Mas também não é errado falar que o dízimo é o princípio. Não, é o princípio, só que ele não é um princípio, para nós cristãos, não é um princípio da lei, ele é um princípio da graça. E fica pior ainda, num bom sentido, porque o dízimo, se você dá porque está na lei, seu coração não está naquilo. Então não é assim que Deus quer também. E se você der, e se a pessoa der o dízimo não querendo dar, também está fora. Ele é graça, para a graça e na graça. Claro. E essa espontaneidade em dizimar é porque, como Abraão, eu reconheço que Deus está presente na minha vida, me abençoando. Gratidão. O Melquisedeque oferece para ele o quê? Pão, vinho e bênção. Abraão ilumina os olhos espirituais de Abraão, ele passa, agora eu estou entendendo qual é a função do meu chamado. Agora eu estou entendendo o que Deus falou, que em mim as famílias da terra serão benditas. Foi Melquisedeque que abre os olhos espirituais de Abraão, para que Abraão reconheça o seu chamado. Que até então Deus chama, ele obedece, ele só obedece, mas não tem um pingo de noção do que está acontecendo. Em Melquisedeque, ele descobriu, aqui, né, uma coisa importante, em Melquisedeque, Abraão descobre o seu chamado. Isso é impressionante. Tá? Continuando. É libertador. Totalmente. Esse ato de Abraão é muito mais do que uma troca de riqueza. Ele é uma proclamação silenciosa de que Abraão entende que há algo maior em jogo. Percebe, Lucas? O encontro com Melquisedeque foi um encontro que Deus preparou. Porque o Abraão, ele estava indo pela fé, mas ele não entendia o jogo que estava acontecendo. O Melquisedeque, ao oferecer, por que ele vai oferecer pão e vinho? Não é uma questão apenas física, é espiritual, ele percebe isso. Totalmente. E outra, a própria presença de Melquisedeque não era uma presença apenas de um homem, havia uma unção nele. E Abraão percebeu tudo. Inclusive, Vânia, foi depois do encontro com Melquisedeque que Abraão é outra pessoa também. Entendeu? O dízimo é aquela história. Melquisedeque representando a Cristo, qualquer um que encontra Cristo muda de vida. Abraão mudou de vida depois que encontrou Melquisedeque. O dízimo é uma resposta à bênção. Foi uma maneira de reconhecer que em meio à batalha
foi Deus quem o guiou à vitória e que Melquisedeque, como sacerdote do Altíssimo, representa esse Deus de forma tangível. A bênção para Abraão é um evento que reafirma Abraão como escolhido de Deus. Então, o Abraão, como qualquer um homem, mesmo nós aqui, eu não duvido da fé do Calixto, eu não duvido da fé do Alex, eu não duvido da fé do Newton, eu não duvido da fé da Leia, eu não duvido da fé de nenhum de nós aqui. Mas há alguns momentos na vida que a gente tem vacilo. Todos temos, só Jesus não teve. Abraão teve um vacilo. E Deus manda Melquisedeque para encontrar com ele. Ele precisa entender o que está acontecendo. Ele precisa entender o que está acontecendo. Abraão se curva para Melquisedeque e comer o pão e vinho não é apenas comer o pão e vinho. Ele sente peso espiritual do momento. Abraão sente o peso espiritual do momento. Ele se inclinar para Melquisedeque não é um simples ato de cortesia ou deferência humana, mas uma resposta espiritual, pois ele percebe que está diante de uma manifestação divina. Ao receber o pão e vinho, ele reconhece que não está diante de um rei, mas de alguém que tem uma ligação direta com Deus. Esse momento é um momento apoteótico. É um momento de avivamento espiritual. E olha só a bênção do... E representando, né, o corpo e o sangue. E representando, e não foi à toa. Por que ele não deu vinho e cordeiro? Por que ele não deu um churrasco qualquer? Ou por que ele não deu outra coisa? Tinha que ser pão. Pão e vinho, logo pão e vinho. Tem relação com a Santa Ceia? Total. Tem relação com Cristo, tem relação com o sacrifício de Cristo, tem relação com a Santa Ceia, tem relação com a espiritualidade, tem relação com o alimento espiritual, tem a relação com a revelação de Deus na história. O que está acontecendo ali é algo que só Abraão percebeu. E que Jesus afirmou: Abraão viu o meu dia e se alegrou. No grego, Abraão viu o meu dia e deu pulos de alegria. Né? Porque quando Deus chama Abraão, de ti farei uma grande nação, ser tu uma bênção para todas as famílias da terra, qual é a noção que ele tem de família? Nenhuma. Zero. Famílias da terra? Zero. Como que ele vai abençoar os hititas? Como que ele vai abençoar os acadianos? Como que ele vai abençoar os sumérios? Como que ele vai abençoar os cananeus? Isso não é da cabeça do cara. Mas quando ele encontra Melquisedeque, Deus revelou para ele o que é aquele pão e vinho. Passa até o sentido. Total, para ele fez toda a diferença. É que tua experiência com Deus não faz, né? Muda a vida do caboclo. Exatamente. Por isso que a gente precisa ter experiência com Cristo meio diretão. Senão, Todo dia. cada 25 O encontro com Deus é tremendo. é tremendo. Cara. Vai ter um encontro com Deus aqui, né? Eu vou ministrar, né? Em nome de Jesus. O Irã ministrando encontro com Deus, 6 da manhã. Eita glória! Ó, pessoal. Abrão, Significa pai exaltado. pai exaltado. Ele nem era pai, porque pai exaltado. Mas quando o pai dele botou o nome, já... Não, por que o nome de Abrão é Abrão, pai exaltado? Porque, claro, que quando o pai dele teve ele como filho, levou um nome que ele queria que o filho fosse, né? Só que sem ele saber, foi profético. Foi profético. Entendeu? Já era Deus movendo. Na antiguidade existiam relação. O caráter do indivíduo, ou então eram palavras proféticas. Era. No caso nosso, por causa da vida deles, a gente sente que foi profético. Para o cara na história, foi só um nome. Fala, Nilton. Pessoal, os pastores aí, quando quiser levar o Irã, não chama ele para 6 horas da madrugada, que ele não Esse Nilton, né? Esse Nilton, eu sabia que estava demorando. Olha,
pensa a bênção que o Melquisedeque deu para Abraão. Gênesis 14, 19 a 20. Abençoou ele a Abraão e disse, ó, o camarada chega, esse livro tá... Só estou lembrando do 13, do Satanás. Camarada, o cara não diz nada. Vamos imaginar aqui. Ele não se apresenta. Eu sou o Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do... Ele não se apresenta. É o Abraão que sabe que ele é. Reconhece. Camarada, desce... Ô, Calixto, desce do cavalo, né? Desce do cavalo, chega para Abraão, não fala nada. Quem tem a presença não precisa falar. Não precisa falar nada. A presença diz tudo. Ele não fala nada, ele não se apresenta e não diz nada. Ele dá o pão e vinho olho no olho. Aquele conversa olho no olho foi uma eternidade que brilhou ali. Quando Abraão recebe o pão e vinho, ele se ajoelha. A única voz de Melquisedeque para Abraão é isso aqui. É a única coisa que eles conversaram. Abençoou ele, Abraão, e disse, a única coisa que ele ouviu de Melquisedeque, bendito seja Abraão. Como é que você sabe que é Abraão? Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui o céu e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Da espiritualidade você não precisa dizer nada. O momento revela tudo. Percebe, gente? Foi a única coisa que teve de conversa entre os dois. Ele não desceu do cavalo. A bênção não é uma fórmula, mas uma afirmação divina de que por Abraão será um instrumento através do qual Deus abençoará todas as famílias da terra. Estas palavras, essa bênção aqui, carrega um peso espiritual, reconhecendo Abraão como o escolhido do Altíssimo, alguém que carrega o favor de Deus intrinsecamente ligado aos planos divinos. O Melquisedeque sabe quem é Abraão, porque Deus o revela. Abraão sabe quem é Melquisedeque, porque Deus o revela. E ele abençoa a Abraão e toda aquela profecia que havia sobre a vida de Abraão. Impressionante isso aí. A bênção não foi apenas para aquele momento. Ela antecipa a grandeza do que está por vir a Abraão e seus descendentes, reafirmando que sua vitória não foi apenas militar, mas espiritual, um dom de Deus que governa os céus e a terra. E quem o abençoa não é outro sacerdote qualquer, mas Melquisedeque, um homem que possui um sacerdócio diferente, que antecede o sacerdócio levítico formal. Então, tudo que está acontecendo ali é pura graça, é pura fé, é pura revelação de Deus. Sola gratia. O sacerdócio de Melquisedeque é maior do que o dos levitas. Isto se evidencia primeiro pelo fato que Abraão lhe deu o dízimo, demonstrando que Melquisedeque é uma autoridade maior que Abraão. Isto seria significativo para o povo judeu, já que Abraão foi um dos grandes pais de sua fé. Agora, vamos entrar na mente do autor de Hebreus, que está criando argumentos para convencer aqueles judeus cristãos a não deixar Jesus Cristo. Entre os seus argumentos é que o encontro de Moisés, o encontro de Abraão, pai dos judeus, com Melquisedeque, foi um encontro do judeu com Cristo. E esse é maior que o judeu, porque esse se ajoelha diante dele. Em outras palavras, a argumentação do autor de Hebreus é essa. Assim como Melquisedeque nos remete à figura de um rei de justiça e paz, Cristo é o verdadeiro rei da justiça e o príncipe da paz. Assim como Melquisedeque alimentou Abraão com pão e vinho para a jornada,
Cristo se oferece como sustento para seu povo na jornada neste mundo, de modo que a igreja se alimenta espiritualmente dele na participação da ceia do Senhor, como você disse. Então, aquele encontro, aquele momento, aquela dádiva, aquela doação, aquela retribuição tem repercussões eternas. Ali, naquele gesto, não sabemos quanto tempo foi, sei lá, se 10 ou 5 minutos ou 10 minutos, mas representou toda uma eternidade. E, na verdade, como está escrito aqui, assim como o Melquisedeque alimentou Abraão com pão e vinho para a jornada, Cristo se oferece como sustento para a nossa jornada. Jesus Cristo vai ser sempre o nosso alimento. Ele vai ser sempre o nosso alimento. E mais, o cristão macho não tem final feliz. Como o cristão não tem final triste. O cristão não tem final feliz e nem final triste, porque o cristão não tem final. Aquele que crê em mim viverá eternamente. Se é eterno, não tem final, nem triste nem alegre. Nós não temos final. Se tem um povo nesse mundo que não tem final, é quem segue o descendente de Melquisedeque. E nem vai ficar dormindo também, né? Hã? E nem vai ficar dormindo também. Não. E nem dá uvas bravas. E nem não dá fruto nenhum. Quem de fato encontrou com Melquisedeque, tal como Abraão encontrou, a vida é mudada, é transformada, há uma revelação, há uma mudança de vida e há um entendimento de tudo sobre Deus. E eu descubro que eu não tenho final nenhum, porque aquele que está em Cristo nunca terá final, é eterno. Como Natan continua na eternidade. Percebe? Então esse encontro revela tudo para nós. Não é só Giovanni, um texto solto nas Escrituras. Né? Como muitos veem, né? Hã? Um texto solto. Exato, como muitos veem um texto solto. Ah, legal, Melquisedeque, tipo de Cristo. Mas Esse detalhe que cada 1000 anos Deus reafirma, né, o valor de Melquisedeque. Cada 1000 anos. Milenar, né? Milenar. É como se fosse assim. Ele não é um personagem apagado na história. Não é qualquer um. Ele não é qualquer um da história. Por que Deus se preocupa em, por 4000 anos, manter o cara? No intervalo de 1000 anos. É porque o camarada tem alguma coisa acontecendo aqui. Né? A diferença entre Melquisedeque é que o Messias, ao assentar-se à direita de Deus, é exaltado acima de tudo e de todos. Melquisedeque abençoou Abraão e recebeu dele o dízimo, mas Cristo Messias recebe toda a humanidade, a honra, a glória, reinando para sempre sobre a sua criação. Agora, eu quero chamar a atenção para vocês nisso aqui. Preste atenção nisso aqui. Deixa eu ver o nosso tempo aí. Tá, preste atenção nisso aqui. Notemos os movimentos de Melquisedeque. Ele foi ao encontro de Abraão. É isso que diz o texto, olha lá. Você podia liberar todos esses. Eu vou liberar. Hoje eu mando para vocês. Vou pregar isso aí lá, vou dar uma melhoradinha. Tá, por favor, faça isso. Sabe por quê? Porque toda a revelação ela está melhorando, né? É progressivo. Eu vou mandar lá no grupo. Olha, exato. Tirar umas heresias aqui, a outra ali. Olha lá. Melquisedeque, verso 14, Meira. Verso 19. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Então Abraão não foi até ele foi a Abraão. Então o primeiro movimento, ele foi ao encontro de Abraão. Deus sempre vem ao nosso encontro. Nunca nós vamos ao encontro de Deus, nós não temos condição de ir ao encontro de Deus. As ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Ele dá a iniciativa, ele fala com a ovelha segue porque a ovelha ouviu a voz do pastor ou o pastor tomou a iniciativa. É Deus que toma a iniciativa, é Deus que nos procura e não a gente que procura a Deus. Como o Ambrósio de Milão, que foi, Giovanni? Ambrósio de Milão, aproximadamente
no ano 384, conversando com Agostinho de Hipona, o prostituto. Ele era prostituto. E ele, como filósofo, já tinha procurado a verdade. E a busca dos filósofos sempre foi a verdade. Agostinho, procurando a verdade, encontra-se com Ambrósio de Milão. Ambrósio de Milão dá uma dura no Agostinho, que está fazendo a mãe dele sofrer, a Mônica, e diz para Agostinho: Agostinho, não é o homem que encontra a verdade, é a verdade que encontra o homem. Nós não encontramos Deus, é Deus que nos encontrou. Foi Jesus que encontrou com Saulo e não Saulo encontrou com Jesus. Foi Deus que enviou o seu filho, não foi nós que pedimos o filho de Deus. É Deus que dá o primeiro passo para nos perdoar, e não sou eu que me arrependo de uma coisa que eu não sei que existe, porque eu só sei que existe pecado porque a Bíblia diz. É Deus que faz a ação de vir ao nosso encontro. É Deus que põe no coração da gente de orar. É Deus que põe no coração da gente de fazer o que tem que ser feito. É Deus que põe no coração da gente a necessidade de visitar uma pessoa. É Deus, a ação é de Deus, a ação é de Deus, a ação é de Deus. Melquisedeque foi o encontro de Abraão. Isso aqui não é apenas um encontro histórico, é uma representação do que é de fato. Deus sempre vem ao nosso encontro. Nosso papel é só abrir a porta. Nosso papel é fazer como Abraão. Fica de joelho e deixa ele te abençoar. Abra a porta, deixa ele entrar. Isso é impressionante. Então, ele foi ao encontro de Abraão. Segundo, ele abençoou Abraão. Abraão não pediu bênção. Ele oferece pão e vinho para Abraão. Então, veja, o Melquisedeque, como uma figura do Cristo, representando o Cristo, na autoridade do Cristo, na unção do Cristo, é Melquisedeque que toma iniciativa, o primeiro passo. Porque se Deus depender de nós, esquece, meu. Deus não depende. Não, ele é autoexistente, a causa não causada. Ele é o motor primeiro, como diz Aristóteles, né? A partir desses movimentos de Melquisedeque, Abraão dá a sua resposta, o dízimo. Então, ele veio ao meu encontro, ele me deu pão e vinho, ele me abençoou, ele me fortaleceu espiritualmente, porque ele estava meio perdidão, ele me fortaleceu espiritualmente em gratidão. E olha que interessante, o dízimo que Abraão tem na sua cultura, olha como é que Abraão ele inverteu a lógica. Na cultura pagã, o dízimo existia para os deuses abençoar. Abraão inverte essa cultura. Hã? É exato. Ele vê em Melquisedeque uma figura divina, ele dá o dízimo não para que a Melquisedeque o abençoe, mas porque ele já foi abençoado. Ele muda a dinâmica do dízimo. Que homem fascinante, Abraão. Era troca de favor, né? Você era a troca de favor. Eu dou o dízimo para a divindade me abençoar. Em Abraão, eu dou o dízimo porque ele me abençoou ontem, ele me abençoa hoje, ele vai me abençoar amanhã, a presença dele está comigo, tudo que eu tenho é dele e por isso eu devolvo para ele. É um total reconhecimento. Graça se paga com graça e não com lei. Resumindo, ele não dizima para ser abençoado, ele é abençoado por isso que ele dizima. Por isso que ele dizima. Deus me deu condição. E ele me deu condição esse mês, ele vai me dar condição mês que vem e o outro mês, enquanto eu viver. Pão não falta na minha casa. Por isso que eu serei dizimista eterno. É uma maneira de eu ser grato ao que ele tem feito na minha vida. Isso aí é o princípio de fé que começa em Abraão, que é recebido por Melquisedeque. Melquisedeque pode dizer, não precisa me dar. Fala, bispo. Essa semana uma irmã da igreja falou assim, olha, mês passado fiquei enrolada com o meu dízimo, era muito, quase minha parente. Aí fiquei enrolada com o meu dízimo, não entreguei meu dízimo. Fiquei enrolada com o meu dízimo. A loja não foi muito bem na loja, ela tem uma loja de roupa. Aí eu falei assim, mas quem te sustenta? É a tua cliente ou é o
Senhor. Aham. Aí ela falou assim, é Deus, né? Eu falei, então, é o Senhor que sustenta, você não depende dos teus clientes. Quem paga o teu salário, paga as tuas contas, não é teus clientes. Exatamente. Você foi muito sábia. Parabéns, Lucas, você tem uma esposa sábia. Parabéns, Vânia, você tem uma nora filha sábia. Amém. É a mesma questão de Lucas 5, da pesca. Lembra, Raquel, da pesca? Maravilhosa, de Pedro com... Lembra? Então veja, isso que você falou, me lembrei. O Pedro, ele era discípulo half-time. Pô, gente, desculpa, tá? Eu agora fui lá das alturas. Ele era um discípulo metade de tempo. Metade do tempo ele seguia Jesus, metade do tempo ele pescava. Porque alguém tem que pagar as contas, né não? Ele tinha uma companhia de pesca. Eles eram em 3 sócios, né? Pedro, Tiago e João. Então, aí um dia Jesus chegou lá de manhã e ele chegou e disse assim, e daí Pedro, como é que foi aí? Foi ruim. Foi péssimo. Tô aqui lavando aqui a rede porque só veio alga e garrafa PET, tá feia a coisa. Tá feia a coisa, não foi nada bom. Aí Jesus diz então para ele assim, então você me empresta seu barco para me pregar? Não, claro, fica à vontade. Aí Jesus vai e prega, pá. Aí Jesus teve, inclusive, Jesus, olha que coisa mais impressionante, Jesus vai pregar e ele conta a parábola do semeador. O que tem a ver? O cara está num barco de pesca, no mar, ou na água, ou no rio. O cara vai, ele tinha que falar de peixe, não é natural falar de peixe? Mas ele veio falar de semente, meu. Mas isso é uma linguagem para destravar o subconsciente. Né? Jesus era fera, né? Era Deus, né? Aí ele falou bem assim, ok, Pedro, obrigado. Ah, você não pegou nada, não é? Não peguei não. Então é o seguinte, joga ali. Tá vendo ali? Joga ali. E ele falou, parei. O senhor é marceneiro, pescador sou eu. Eu conheço essas águas aqui. Não ter o peixe não vai dar. A lua estava perfeita. O mar estava perfeito. Eu conheço pescaria. E Jesus falou assim, lança ali, Pedro. Aí ele diz, não, então sobre a tua palavra lançarei isso. Quando eles jogam, o que acontece? O barco quase vai a pique. De tanto peixe. Olha só. O barco quase vai a pique. O que Jesus disse para Pedro depois? Pedro, você tem a rede, você tem o melhor barco, você tem o melhor pesqueiro, você é um excelente profissional, mas quem tem os peixes sou eu. Eu ordenei os peixes não entrarem na sua rede durante a noite toda. E agora eles entraram porque eu disse, turma, pode entrar agora. Quem você acha que te sustenta a vida toda, Pedro? São os peixes? Não, sou eu. A partir daquele dia, ele abandonou a pesca, vendeu a companhia dele e seguiu 100% Jesus. É Jesus quem nos sustenta, é o que você falou. Agora, se Pedro fosse carnalzão, ele ia falar o quê, Raquel? Senhor, fala do mundo vindouro. Ele poderia dizer assim, Jaqueline, Senhor, vamos fazer uma sociedade, não vamos ficar rico. O senhor fala onde tem peixe? O senhor fala onde tem peixe, olha, eu estou disposto a dar 50% para ti nessa sociedade aí. Já pensou, imaginou? Mas o que ele faz? Ele diz, afasta de mim porque eu sou pecador. Então, continuando aqui. Por que Melquisedeque foi ao encontro de Abraão? Porque Abraão foi buscar Ló, que havia sido sequestrado pelos reis invasores. Esse é o papel da igreja. Chega lá. Esse aí é forte. Por quê? Hoje chorou, rapaz. Hã? Porque Melquisedeque foi o encontro de Abraão, porque Abraão foi buscar Ló. Esse é o papel da igreja. A igreja está buscando os Lós perdidos. Exatamente! Eu não ia nem falar nisso. Mas, Nilton, vai lá. Não, Nilton, eu vou me calar diante da sua sapiência. Vai lá, Nilton. Veja o que és varão profeta. Mas é verdade.
Se a gente não for atrás, o sequestrado ficar sentado no banco da igreja, querendo bênção, entregando o dia, não vai acontecer. Não vai. Ele foi buscar. Foi resgatar, alguém estava escravo, espoliado, sequestrado, para ser vendido como escravo, ele e a família dele. Quanto escravo a gente tem? Quanto escravo tem? Esse é o papel da igreja, ir para a batalha, aí... Fantástico, esse papel aí tem uma pregação. Não, eu vou mandar isso pra você, fica tranquilo. Esse é o papel da igreja. Está recebendo um site. Tá, ele tá. Agora olha lá. É que eu tô ligado no trono de... Aqui Aleluia! Pessoal... é uma usina de Pessoal, agora que ele deu essa declaração, eu estou vendo uma luz brilhando só sobre a cabeça dele. É só apagar. É verdade, é verdade. Olha que interessante, Suzy. Ló, nessa história toda, acaba por tabela sendo uma representação de qualquer pessoa. Esse é o Ló da Record. É da Record, é. Depois de liberto, veja bem, o Ló, ele tipifica o ímpio, o não cristão. O Ló tipifica o ímpio, o não cristão. Por quê? O Abrão sai de Ur dos Caldeus, ele sai, ou um crente rebelde, ele sai de Ur dos Caldeus, o Ló vai com ele. Ele não chama ninguém, o Ló, pelo jeito, assim, o que eu posso levar a ideia, Marcos? Que ele dava bem com o tio. Porque se o tio não fosse bom, ele não queria saber do tio. Se o Ló fosse um sobrinho ruim, o tio não ia falar assim, eu não vou levar uma carga atrás de mim. O traste. Se ele foi, é porque os dois tinham... Como é que o Ló ficou sabendo? O tio chegou e falou, Ló, é o seguinte, uma voz falou comigo e mandou eu sair daqui. Aí ele fala, tio, sabe que eu também não estou gostando aqui, não? Tá ruim aqui? Eu vou com você onde você for. Eu imagino esse diálogo. Porque se o Ló foi, é porque o tio falou com ele. E se o tio falou com ele, é porque os dois tinham muita intimidade. Talvez mais relação de pai e filho do que tio e sobrinho. Você sabe que acontece isso com muitas famílias. O Ló vai com ele. Muito bem. O Ló, quando ele chega no determinado lugar, o Abraão fala bem assim, Abrão, né? Ele diz, eu vou ficar aqui. Aí o Ló fala assim, não, eu vou ficar em Sodoma. A cidade lá é boa. Campina, uma cidade pujante, cidade boa. Não é igual Ur, mas vale a pena. Eu vou ficar em... Beleza, o cara ficou lá. O Ló tá lá em Sodoma, compra uma casa, trabalha ali e tal. Tem essa guerra. Os 5 reis brigam com os 4 reis, Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas. Tem a maior guerra e o Sodoma perde. Os reis que ganharam de Sodoma sequestram muita gente, dentre os quais o Ló, a família de Ló e os bens de Ló. O Abraão fica sabendo. O que Abraão faz? Ele vai resgatar o sobrinho dele. Então veja, quando ele resgata o sobrinho, eu vou entrar em detalhe, não em detalhe, mas vou comentar um pouco sobre isso. Quando ele resgata o sobrinho, o que o Ló faz? Volta para Sodoma. O que aconteceu pouco tempo depois? Se o cara fez uma besteira uma vez, vai fazer a segunda, o cara volta para Sodoma. Já viu que deu BO lá? Já deu zica? Vai para outro lugar. Ele é aquele teimoso que acha que ele sabe o que está fazendo. É aquele que fala, Ló, sobrinho, eu já te livrei, não volta para Sodoma. Sodoma é um lugar perigoso. Esses caras vão se regimentar de novo e vão voltar a saquear a cidade. Sai de lá, vai para outro canto, fica comigo. Não, tio, pode deixar que eu sei o que eu faço. Na Sodoma é uma cidade boa, não vai acontecer de novo. É o que muita gente faz. Ele insiste no erro, e vai de novo, e não vai acontecer de novo. É isso é o que pensa. Ele voltou a morar em Sodoma.
continua no mesmo lugar, talvez pensando que uma vez livre, pode ou continuar livre ou ser liberto outra vez. Não, se acontecer de novo, o tio me salva de novo. Pensa a mente do cara, ele representa um monte de gente nos nossos dias. Irresponsável, falta de sabedoria. Na destruição de Sodoma, por que Ló sobreviveu de novo? Aqui está a questão. O Ló é aquele camarada assim, o cara é um cabeça dura, mas às vezes se dá bem. Foi liberto pelo tio e foi liberto da destruição. Agora a pergunta eu digo, na destruição de Sodoma, por que Ló sobreviveu de novo? Outra vez, por causa do seu tio. Pois Deus, em sua graça, lembrou da oração que Abraão iria fazer e não conseguiu terminar. Isso aqui é impressionante. Isso aqui é impressionante. Gênesis 18, 32 a 33, Deus fala: acaso hei de ocultar do meu servo Abraão o que eu vou fazer? Deus chama Abraão, os dois começam a conversar, e Deus fala: eu vou destruir Sodoma. Por que Deus fala direto assim para ele: vou destruir Sodoma? Porque os dois eram chegados. Porque resgatar a família de Chum. Eu vou destruir Sodoma. Tem uma coisa que te importa lá em Sodoma? Deus é o que Deus faz com a gente. Olha, eu vou fazer isso. O que você tem para me dizer? Deus avisa. E Deus quer uma resposta nossa. Abraão, vou destruir Sodoma. Você tem alguma coisa a me falar? Eu tenho. O senhor vai fazer isso mesmo? O senhor por acaso destruiria 50 justos se tivesse 50 lá? Não destruiria. E 45? Não destruiria. Se falar direto, meu sobrinho, né? Mas Deus está forçando ele para dizer o que ele quer. E ele vai diminuindo. E vai diminuindo. Quando chegou em 10, Deus não deixa mais a ele fazer nenhum tipo de interferência. Vamos ler lá o Gênesis 18, 33. Só quero o 33. Gênesis 18, 33. Não, 32 e 33. Microfone, Giovanni, por favor. Gênesis, quem vai ler? Calixto. Lê lá. Gênesis 18, 32 a 33. 32 e 33. Que diz? Disse ainda Abraão: ora, não se ire o Senhor, e falarei só mais esta vez. Se porventura se acharem ali 10, e ele disse: não a destruirei por causa dos 10. E foi-se o Senhor, logo que acabou de falar com Abraão. E Abraão voltou para o seu lugar. O Senhor falou. O Senhor falou o quê? Perdão ali. O texto ali, Calixto. E foi-se o Senhor, logo que acabou de falar com Abraão. O Senhor acabou de falar? Em que número que estava Abraão? 10. Por que Deus deixou ele? Ou seja, aqui está uma coisa espetacular em Deus. Deus, na sua onisciência, ouviu a oração de Abraão sem que Abraão tivesse pronunciado. Por que eu digo isso? O que aconteceu com Ló antes da destruição? Foi salvo. Por que Ló foi salvo? Ló foi salvo porque Deus viu uma oração que não foi feita, mas que tinha no coração de Abraão. Deus respondeu uma oração, mesmo que ela não tivesse sido pronunciada, mas estava no coração do tio. Som do coração. Deus, se tiver 10, eu não destruo. E o Senhor foi embora. E o Abraão ficou igual aquela história, né, Márcio? O camarada tirou a escada e o cara ficou pendurado pelo pincel, né?
Mas não tem Deus. Puxa vida. E agora? Eu ia pedir pelo... que você falou, Chegar no Ló. eu ia pedir para o Ló e Deus me deixou. Não, mas Deus considerou, porque já estava no coração de Abraão a oração. Ele não está pensando em 50 aqui, está pensando em Mas 10 de repente pode ser a Para Deus foi suficiente. Chegar em 10 para Deus foi suficiente. Por quê? Porque Deus já conhecia o coração de Abraão e sabia que ele iria chegar no sobrinho. Que coisa Se a fascinante. gente fosse Deus, deve ser o cara, fala logo. Fala logo o que você quer. É verdade. Verdade. Começou em 50. Paciência. Ora, gente, vamos ser honestos. Se Deus livrou Ló, é porque Ló não pediu. Mas Abraão pediu em intenção, porque ele não pronunciou nada sobre o sobrinho. Em outras palavras, você pode perceber que coisa tremenda é a oração. Sem que você fale, Vânia. Você não precisa chegar a falar. Se no teu coração tem uma intenção, se você dentro de você pensa assim, eu preciso orar pelo Lucas. Para Deus você já orou. Mas só vale para quem tem a presença. Para quem tem a presença, exatamente. Para quem está conectado com Deus, para quem Deus conhece o coração e sabe que aquele coração reside temor, confiança, esperança, fé. Eu tenho uma aliança. Então, eu vou orar. Mas, se eu não conseguir orar, é aquela história, morre um cristão fiel. Parece que todas as orações que ele não fez, mas só o desejo dele de que as coisas acontecessem, Deus considerou como uma oração. É além do que a gente imagina, gente. É como Newton disse. Agora, olha que interessante. Na oração, estamos na presença de Deus, mas não fomos na presença de Deus impelidos por nós mesmos, mas foi Deus quem nos convidou a estar na presença dele. E Deus só vem ao nosso encontro por causa do nosso sumo sacerdote, Cristo Jesus. Quando sentimos falta de orar ou necessidade para orar, isso não vem de nós, é Deus quem está nos convidando a isso. Por que eu digo isso, Delma? Quando Deus iria destruir Sodoma, o que na verdade Deus queria que acontecesse? Uma oração. É como se Deus falasse assim, Sérgio, Abraão, eu vou destruir Sodoma, você quer me falar alguma coisa? Quero. Quer? Não destrua o meu sobrinho. Quero interceder pelo... Foi isso que Deus faz. Então, isso nos ensina que a Delma, quando ela fala assim, eu preciso orar, não é ela que está vendo uma necessidade. É Deus que está dizendo assim, filha, você não quer falar comigo? E aí que você falou, a conexão com o Senhor tem que estar nesse nível que se eu não sinto falta de orar, tem alguma coisa errada comigo e Deus. Se eu não sinto necessidade de orar, tem alguma ruptura na minha conexão com Deus. Porque se eu sinto vontade de orar, se eu sinto necessidade de orar, é porque Deus está me despertando para isso. Né? Estamos terminando, pessoal. Ok, sobre Melquisedeque e Abraão ficou bem esclarecido para todos aqui? Né? Foi assim, uma coisa fantástica isso aí. Eu vou falar de dízimo agora, eu não vou falar mais de Malaquias. Não, tem que falar de Melquisedeque. Eu vou falar no finalzinho sobre Melquisedeque, só um tirinho. Permanece sacerdote. Não precisa jogar não. Aliás, você deveria dar 2. Quem está na graça, reconhece que deve muito mais. Não, envelopinho tenta. Agora eu vou ter que trocar os envelopes lá, porque eu coloquei lá em Malaquias. Não, você sabe que você pode provocar a igreja? Você põe lá dízimo. Aí você põe lá Gênesis 14, 19 e 20. Aí os caras, oi pastor, o que é isso aqui? Esse é o dízimo do cristão. O Novo Testamento não precisa dizer sobre isso, porque o Novo Testamento já disse isso antes que o Novo Testamento aparecesse. Né?
permanece sacerdote continuamente. Essa é a declaração sobre a qual ele desejava fixar a atenção. É sobre o para sempre do sacerdócio que ele pretende especialmente insistir. Toda a ordem é ocupada por ele mesmo. Este homem constitui a ordem, ele não sucede ninguém no cargo e ninguém o sucede. Nesse sentido, Jesus permanece como sacerdote para sempre. Ninguém vai substituí-lo e ele não vai substituir ninguém, porque nunca ninguém foi sacerdote e sacrifício ao mesmo tempo. Ok? O autor sagrado admite que, segundo padrões judaicos, Jesus não estava qualificado para o sumo sacerdócio levítico. Exatamente. Porquanto não pertencia à tribo de Levi, o que era um pré-requisito absoluto. O autor sagrado não estava interessado em apresentar a Jesus como sacerdote levítico, como se a ele tivesse sido permitido ocupar tal posição como caso excepcional. Antes, Jesus cumpre todas as exigências de qualquer sacerdócio, por ele ser a fruição do que está implícito no termo sacerdócio, ou seja, o próprio Cristo é o próprio sacerdócio. Ele é o próprio. Ele não precisa preencher uma vaga, ele é a função. Só ele pode fazer isso, né? Outro sim, Cristo pertence a uma categoria sacerdotal superior à de Levi, a saber, a ordem de Melquisedeque. Os leitores originais do tratado tinham perfeita consciência do fato de que, em relação a Abraão, Melquisedeque, em certa ocasião, pelo menos, exerceu funções sacerdotais. Portanto, ele é maior que qualquer sumo sacerdote normal, pois nenhum sumo sacerdote exerceu suas funções conduzindo os homens aos santos dos santos. Ora, visto que ele, todas essas coisas para nós, é um desastre alguém se afastar dele, ignorando, rejeitando ou apostatando dele. Então, dentro dessa função de sumo sacerdócio, veja, olha que interessante, no sacerdócio levítico, o pecador ia até o sacerdote. No sacerdócio de Melquisedeque, é o sacerdote que vai ao encontro do necessitado. Foi Melquisedeque que foi ao encontro de Abraão. Foi Deus que enviou seu filho que veio ao encontro. Jesus disse isso lá para o Zaqueu. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Não sou eu que vou até ele, é ele que vem até a mim. Isso é impressionante. No sacerdócio levítico, o sujeito que levava um animal até o templo para o sacerdote fazer o sacrifício. No sacerdote de Melquisedeque, é o próprio sacerdote que vem ao encontro do pecador. É maior ou não é maior do que o sacerdócio levítico? Infinitamente maior. Superior. Hã? Cristocêntrico. Vamos indo para os finais. Davi reconhece no Salmo 110 que não há nada inerentemente errado com a mesma pessoa servindo como rei e sacerdote. Davi sabe que não deve fazer isso sob a lei mosaica, mas reconhece que antes da lei mosaica havia um rei sacerdote, e Davi se vê como parte de um padrão que culmina no Messias, que é rei e sacerdote no padrão de Melquisedeque. O Salmo 110 deixa claro que o sacerdócio levítico, baseado na ordem de Arão, irmão de Moisés, era um arranjo temporário e um dia um sacerdote maior seria nomeado segundo a ordem de Melquisedeque, em vez da linhagem dos levitas. Uma vez que a lei foi dada com base nos sacerdotes levitas, quando o sacerdócio é mudado, necessariamente ocorre uma mudança de lei também. Deixa eu ler aqui isso aqui, algumas coisas eu até já falei, mas eu quero... o John Piper vai dizer que o Melquisedeque era um rei humano. Existe uma interpretação que é uma pré-encarnação do Cristo. Eu não sou simpático, não me convenceu isso aí, nunca me convenceu. Eu vou com o John Piper, que o Melquisedeque era um rei humano, e quando fala que ele não tinha genealogia, nem princípio de dias e fins, é porque não tem uma história dele escrita ali. Então, só nessa questão do sacerdócio. Deixa eu ver se é isso aqui que eu queria.
Tá. Aqui está o argumento do autor de Hebreus. Melquisedeque é maior do que Abraão, porque Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque. Melquisedeque é maior que os sacerdotes levíticos, porque os sacerdotes levíticos são descendentes de Abraão. Visto que Jesus, o Messias, é segunda a ordem de Melquisedeque, ele também é maior que Abraão e os sacerdotes levíticos. A lei mosaica, como uma unidade indivisível, não é um padrão eterno para o povo de Deus. Foi temporário. Eu vou falar muito disso no capítulo 8. Abraão e Melquisedeque viveram antes da lei mosaica. Jesus é da tribo de Judá, não Levi. E Jesus cumpriu perfeitamente a lei mosaica. Aí tem outro que fala sobre Melquisedeque. João MacArthur também fala que Melquisedeque era um rei humano, mas com a tipologia de Cristo. E aqui, para terminar, tanto Jesus quanto Melquisedeque eram sacerdotes de acordo com o poder de Deus. Este novo sacerdote, Jesus, de uma linhagem separada dos levitas, criou a necessidade de uma nova aliança. Por conta própria, os sacerdotes levíticos e a lei não aperfeiçoaram nada. Há um afastamento de um mandamento anterior por causa de sua fraqueza e inutilidade. Portanto, um sacerdote melhor e uma aliança melhor eram necessários. Deixa eu ver se... Charles Spurgeon. Aqui, ó. Isso aqui é uma coisa importante que eu quero trazer para vocês. Pacto. Qual é a diferença entre pacto e aliança? Aqui tem uma coisa importante. Pacto, ajuste ou combinação informal entre duas ou mais pessoas. Contrato entre duas ou mais pessoas ou entidades em que se estabelece geralmente direitos e deveres para as partes envolvidas. Tem duração limitada, pré-estabelecida pelas partes. A simples existência em sociedade impõe acordos a cada instante. Pacto não é algo permanente. Pacto é temporário. É transitório. Ah, eu tenho um pacto de trabalho com o Sérgio. Vai trabalhar quanto tempo? 1 ano. Acabou? Pacto acabou. Pacto é uma coisa. Que foi o que Deus fez com Abraão. Não tem lá? Com Noé. O que Deus fez com eles? Pacto. O que Deus fez com a lei? Pacto. Transitório. Não é permanente. E aliança? E aliança? A aliança é um princípio divino, pois a aliança já existia na Trindade. Antes que houvesse mundo. Ou seja, existia uma aliança antes que existisse tempo. Aliança é um acordo feito entre pares. E o que diferencia de pacto, pois pacto pode ser temporário e uma aliança só acaba com a morte, sendo assim vitalício. Por isso que a gente fala que no casamento nós temos uma aliança. Com Deus nós temos uma, se bem que tem alguns crentes que faz pacto, né? Aí eu tenho um pacto com Deus. Se alguém falar assim, Alex, eu tenho um pacto com Deus, você fala, vou orar por você, irmão, para você se converter. Ninguém tem pacto com Deus. A gente tem uma aliança. Aliança é permanente. Eis o sangue da aliança para a remissão de pecados. Isso não é pacto, é uma aliança. Então Deus tem conosco, Deus tinha pacto no Antigo Testamento. No Novo Testamento, ele fez uma aliança. E, deixa eu ver. Tá, esse aqui é o último. Precisamos de um sacerdote segundo o padrão de Melquisedeque. A lei não poderia aperfeiçoar ninguém, apenas condenou. Mas Jesus, como mediador da nova aliança, aperfeiçoa seu povo. Além disso, os sacerdotes levíticos, sob a aliança mosaica, tornaram-se sacerdotes sem juramento. Mas Deus faz de Jesus, o Messias, um sacerdote com juramento. Portanto, Jesus garante uma aliança melhor do que a antiga. A nova aliança é melhor do que a antiga aliança mosaica, pois o sacerdócio sendo mudado, necessariamente há uma mudança na lei. Amém, meus irmãos? Amém. Bom, tivemos uma boa jornada hoje, não é?